Hoje a igreja celebra a festa da Santíssima Trindade. É como um fechamento desse ciclo litúrgico que agora tem uma nova fase, que é o tempo chamado Tempo Peranum. Na verdade, a Trindade, a sua festa acontece todos os domingos, por ser dia do Senhor. Mas a igreja coloca um dia próprio para nós refletirmos um pouco a respeito desse grande mistério da nossa fé, o mistério de um só Deus em três pessoas, mas sobretudo para a vivência da Santíssima Trindade. Se nós perguntássemos a um teólogo onde Deus habita, ele com certeza nos responderia com palavras muito profundas e grandiosas. Deus habita na eternidade, na luz inacessível, além do tempo e do espaço. E ele estaria certo. O Deus uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo, é infinito. Mas a liturgia de hoje, nesta festa da Santíssima Trindade, e hoje de modo providencial, 31 de maio, festa de Nossa Senhora Rainha, a liturgia nos desafia a olhar para algo maravilhoso. Esse Deus infinito, que o universo inteiro não cabe, coube inteirinho dentro de uma jovem, dentro de uma moça da pobre Nazaré. Como pôde o Criador do universo ser o filho de uma criatura? Como pôde o Espírito Santo fazer de um corpo humano o seu santuário? Hoje, o mistério da Santíssima Trindade deixa de ser para nós uma teoria, que não é teoria, uma verdade de difícil penetração por causa da nossa razão. Nós cremos pela fé, naquilo que o catecismo nos ensina e que a igreja nos transmite como um dogma e uma realidade. Nosso Deus é uno na essência e trino nas pessoas, mas para nós a Trindade, ela se torna uma história de amor familiar. A família divina se faz presente numa jovem, em Maria. Daí podemos compreender os três títulos que Maria tem no seu relacionamento com a Santíssima Trindade. Ela é filha de Deus Pai, é mãe de Deus Filho e esposa do Espírito Santo. Então a Trindade Santíssima, ela habita em Maria. Por isso hoje eu gostaria de meditar um pouquinho sobre esta relação de Nossa Senhora com a Santíssima Trindade. E o que é que isso nos proporciona na nossa vida de católicos e na nossa vida espiritual. Jesus disse aos seus discípulos: aquele que me ama, meu Pai o amará, e nós viremos a ele e nele faremos morada. Era uma promessa que Jesus fazia e faz àquele que o ama. Quem o ama, quem vive na caridade, é morada, não só do Pai e do Filho, mas, completando com São Paulo, é morada do Espírito Santo. A Trindade habita na alma que está em estado de graça. E já estava em Maria, quando o anjo anuncia: achaste graça diante de Deus. Maria já era esta morada, como diz São Agostinho, antes dela conceber o Filho de Deus em seu ventre, ela já o havia concebido em seu coração. Olhemos Maria como filha predileta de Deus Pai, e esta eleição divina. O ponto de partida para esta meditação é o plano de amor de Deus, que decide salvar a humanidade apesar da ingratidão do homem, apesar do pecado, apesar das escolhas feitas pelos homens. Por quererem ser como Deus, preferiram seguir a voz do demônio, e depois a voz da carne, depois a voz do mundo.
E Deus, na sua infinita misericórdia, no seu amor, quer salvar a humanidade, quer fazer uma nova humanidade, e escolhe uma mulher para daí começar essa nova humanidade. E essa mulher é Maria, que não é uma espectadora passiva à voz de Deus através do anjo. Ela se coloca pronta para atender o chamado, atender a essa vocação. E submissa, ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Maria é a criatura que mais reflete, ou que melhor reflete, essa paternidade de Deus, pois gerou no tempo aquele que o Pai gera desde toda a eternidade. Então Maria começa uma nova humanidade, agora saindo do seu amor e da sua submissão amorosa à vontade de Deus. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Por isso devemos confiar em Maria. Se queremos amar a Deus, devemos seguir Maria Santíssima nesse fiat mihi, segundo o verbum tuum. Maria, como filha de Deus Pai, nos mostra que se quisermos ser verdadeiramente filhos de Deus, devemos sempre estar prontos a fazer a sua vontade, mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando Deus quer de nós sacrifícios, mesmo quando nosso Senhor diz: vem por esse caminho que eu vou contigo. Vamos com Deus, fazer a vontade de Deus, mesmo que nós não compreendamos, naquele momento é o melhor caminho. Deus, nosso Senhor, tem os seus desígnios para cada um de nós, como teve para Maria. E temos que dizer sempre o sim. Diante de Deus, sempre o sim. Maria Santíssima, ela com o seu sim se torna a mãe do Filho de Deus. Então se torna a mãe de Deus. Um herege chamado Nestório negava, lá em Constantinopla, lá no século V, esta verdade. Dizia que Maria era só mãe de Jesus, não era mãe de Deus. E colocava em Jesus duas pessoas, uma pessoa divina e uma pessoa humana. A igreja condenou Nestório no concílio de Éfeso, no ano 431, e declarou como dogma de fé que Maria é mãe de Deus, porque é a mãe da pessoa divina encarnada. Em Jesus há duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, mas em Jesus há uma só pessoa, que é a pessoa divina, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Maria, e portanto, é mãe do Filho de Deus. Maria é quem dá a carne ao Verbo que se encarna. E como disse São João, acabamos de dizer, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, habitou em Maria. A tradução mais ao pé da letra seria: o Verbo se fez carne e armou a sua tenda entre nós. E esta tenda é o coração de Maria. Essa é a grande relação de Maria com o Filho, ser a mãe de Deus. E Maria, nesse relacionamento com o Filho, é para fazer a vontade dele. Sempre, embora sendo mãe e tendo um poder sobre ele como mãe, Maria imita Jesus e segue o que ele diz: aquele que me ama, guarda a minha palavra. E como frase importantíssima nessa relação de Maria com Jesus, está aquele conselho que Maria deu aos servos na festa de Caná: fazei tudo aquilo
que ele vos disser. Portanto, Maria, que gerou o Filho de Deus em seu ventre, agora quer gerar em cada um de nós esse Filho, quando nós fazemos a vontade dele. Fazei tudo aquilo que ele vos disser. E é claro que só fazemos isso, e Maria só age em nós na medida em que nós obedecemos a palavra de Deus. Maria, que acompanha o seu filho no presépio, acompanha na sua vida, depois acompanha também na cruz, como mãe, Maria gera Cristo em nós, conformando-nos à sua vontade. Fazei tudo aquilo que ele vos disser. Na verdade, a santidade consiste na nossa configuração a Jesus. Somos santos à medida que configuramos Jesus. E Nossa Senhora é essa grande intercessora e mãe que, cooperando na obra da redenção, coopera também na obra da nossa santificação, na aplicação dos frutos da redenção na nossa vida. Por isso, imitando Jesus, configurando-nos Jesus, tendo como espelho Maria, nós assim nos santificamos. Às vezes ficamos em dúvida, as pessoas nos perguntam como ser santo. É entrar na escola de Maria, que é a escola de Jesus. Toda a nossa vida de católicos é a busca da santidade. Tratamos de muitos assuntos teológicos, assuntos da história, assuntos filosóficos. Muito bom, nós podemos conhecer, estudar teologia, estudar catecismo, estudar filosofia, história da igreja. Tudo isso tem muito valor, mas só tem uma finalidade, que é nós buscarmos a salvação e a santificação de nossas almas. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, nos pergunta Jesus, se vier a perder a sua alma. Então, toda a igreja, em toda a história, em todos os ensinamentos, todos os escritos, toda a liturgia, tudo na igreja só tem uma finalidade, que é a salvação e a santificação das almas. É só isso. E a única coisa. A própria igreja é esse sacramento de salvação, esse grande mistério colocado por Deus na história para nos salvar e nos santificar. Portanto, santificamos-nos quando nós nos configuramos a Jesus. Olhar Jesus, o que ele faz, o que ele fala, o que ele quer, e sermos como Jesus. Essa é a grande obra de santificação. E é um desafio para nós grande, porque somos tão egoístas, tão orgulhosos. Queremos sempre tudo do nosso jeito, mas ninguém vai ser santo se não se configurar a Jesus. E o caminho mais curto é por Maria, é pelas virtudes de Maria. E temos que fazer isso na prática. Por exemplo, Maria obediente. Até que ponto nós somos obedientes? Vivemos hoje uma época de grande desobediência, que as pessoas acham que é muito natural escolher a lei que vai seguir, a lei de Deus, quero dizer. Escolher o mandamento que vai seguir. É claro que temos que escolher o que vamos fazer. Deus nos deu uma vontade livre. Mas quando se coloca a lei de Deus para nós, a liberdade verdadeira está em seguir, em escolher obedecer. E Maria nos dá esse exemplo de obediência à vontade de Deus.
Fazei tudo aquilo que ele vos disser. Vivemos hoje uma época em que banaliza-se a lei de Deus e a lei da igreja, que tem o poder de ligar e desligar, e que é colocada exatamente para a nossa salvação. Banaliza-se a obediência. Já se perdeu esse sentido de obedecer. Como se perdeu o sentido da pureza. Banalizou-se a castidade, como se o pecado contra a castidade fosse algo muito normal, nem fosse mais pecado. Uma deturpação do sentido do verdadeiro amor. Banalizou-se. E olhamos a pureza de Maria, isso deve nos causar até susto diante de tanta incorrupção que nós vemos nos costumes. Banalizou-se. Como também se banalizou a fé, que é utilizada muitas vezes em proveitos próprios, escusos às vezes, como se a fé não fosse uma adesão da nossa inteligência à verdade revelada e uma resposta nossa ao Deus que nos busca, nos procura e quer estabelecer comunhão conosco, mas a fé se torna escolha própria. E às vezes na igreja nós vemos verdadeiras heresias entre católicos, como se a fé fosse escolha própria. Fazem tudo aquilo que ele vos disser. E Maria Santíssima é, portanto, essa mãe nossa, é mãe do Filho de Deus, e aí se tornou nossa mãe, que nos indica o caminho. O caminho é o seu Filho Jesus. Maria Santíssima é também a esposa e o santuário do Espírito Santo. Ele que é o agente da encarnação. A relação de Maria com o Espírito Santo é tão íntima que os santos chamam Maria de a esposa ou o templo vivo da terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo te cobrirá com a sua sombra, diz lá São Lucas na Anunciação, reproduzindo aquilo que o livro do Gênesis fala. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Só que agora no Evangelho de São Lucas, o Espírito Santo virá sobre ti, e quem diz o faça-se é Maria. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. E com o poder da palavra, Deus fez o mundo. E com o poder da palavra, Maria gera, por obra e graça do Espírito Santo em seu ventre, essa nova criação, esse novo Adão que é Jesus. E vemos Maria lá em Pentecostes também presidir no seu faça-se, agora diante do Espírito Santo, o nascimento da igreja. Maria é, pois, a criatura perfeitamente dócil ao Espírito Santo. Onde está Nossa Senhora, o Espírito Santo age. E ela nos ensina a não resistir às inspirações do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, nós somos católicos, recebemos o Espírito Santo no nosso batismo, recebemos a plenitude de dons da crisma. Estejam atentos às inspirações da graça. Deus cuida de modo especial de cada um de nós. Cada um de nós. Não em vista de felicidade aqui na terra, não em vista de possuirmos muitos bens materiais, ou de sermos servos das criaturas, mas em vista da nossa salvação eterna. Porque a figura deste mundo passa. Às vezes nós somos tão imediatistas
e queremos um Deus que faça a nossa vontade. Me dê um emprego, me dê uma casa, me dê uma oportunidade na vida para eu crescer, me dê saúde, eu quero ficar curado, peça a cura de uma doença e ficamos naquele desespero, está com câncer, está doente, está com um problema material e vamos a Deus buscando coisas materiais. Claro que temos que pedir, o Senhor curou tantas pessoas, mas não curou a todas as pessoas de Israel, porque o mais importante é a vida eterna. E se tiver que passar por uma doença, e Deus disser, não vou curar essa doença, mas vou te dar uma coisa muito maior, submeta-se. E não fique reclamando de Deus. Não fique reclamando de Deus se não veio a cura do corpo. Não fique reclamando de Deus se aquela pessoa querida Deus levou por uma doença. Não fique revoltado contra Deus, porque Deus dá algo muito maior, que é o céu. Mas somos tão imediatistas, tão curtos de inteligência, e vamos a Deus apenas para resolver nossos problemas aqui na terra, que são importantes. Estamos aqui no caminho, e viver bem no caminho é bom e necessário, mas o importante não é ter no caminho a felicidade, e sim no fim do caminho, porque essa não se acaba. Caminho, é sempre passageiro. Portanto, não vamos nos desesperar se pedimos uma graça para este mundo e a graça não vem, porque Deus nos prepara coisas muito maiores e eternas na outra vida. É esta visão católica, e foi esta a visão de Maria. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. São Luís Maria Guilherme de Montfort diz: Deus Espírito Santo, que é estéril em Deus, isto é, não produz outra pessoa divina, tornou-se fecundo por meio de Maria, sua esposa, e foi com ela, nela e dela, que ele produziu a sua obra-prima, que é um Deus feito homem. Por isso, nessa festa da Santíssima Trindade, olhemos Nossa Senhora como nosso modelo de relação com o próprio Deus. Para com o Pai, digamos, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. De modo ativo e passivo também. Para com Jesus, procuremos fazer a sua vontade, fazer tudo aquilo que ele diz. E para com o Espírito Santo, estarmos atentos às suas inspirações, as inspirações da graça, para que possamos assim nos santificar. Ao Espírito Santo se aplicam as obras de amor, e a obra da santificação é a grande obra do amor de Deus para conosco. Peçamos a Nossa Senhora que nos dê essa docilidade ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que eles estejam sempre, elas, as três pessoas, estejam sempre conosco, fazendo morada em nós, como fez em Maria. Amém.